oração para que Deus possa estar abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3. Vamos compartilhar um pouco a palavra de Deus. O Salmo de número 3. Esse é um salmo de Davi, um salmo de refúgio. Eu tenho nomeado esse salmo, um salmo que Davi encontrou um refúgio em Deus. Vamos ler. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre o teu povo. Amém? Acompanhe comigo mais uma vez em uma oração. Pai, colocamos o nosso coração diante da tua poderosa palavra nesse momento. Ela é luz, Senhor, para o nosso caminho, Senhor. Ó Deus, ensina-nos na tua palavra, abra o nosso entendimento. Tira, Senhor, tudo aquilo que venha atrapalhar, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo nesse momento, diante da tua palavra santa e poderosa, Deus. Nós amamos ouvir a tua voz, amamos estar diante da tua palavra, Deus. Assim eu peço, fale a cada coração nesta noite, cada coração, Deus, que está ouvindo neste momento a tua palavra, Senhor. Que seja um tempo especial, que seja um tempo significante em nossas vidas nesse momento, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, esse salmo, um salmo que Davi declara aqui que encontra refúgio em Deus, refúgio no Senhor. E como é bom nós sabemos que nós temos um Deus em quem nós podemos buscar refúgio, um Deus que nós podemos buscar e encontrar, amém? Deus, Ele é um Deus que cria expectativa no coração de entrar em comunhão com você. Assim como você tem essa expectativa de buscar ao Senhor, Deus também se alegra quando Ele vê, quando nós vamos até Ele, quando nós corremos até Deus, para que Ele seja o nosso refúgio. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O seguro bem presente, a segurança bem presente na hora da angústia. Então esse salmo, ele foi escrito mais de 10 anos depois do Salmo 51. Porque o Salmo 51, Davi ali faz uma oração de arrependimento nesse salmo. O Salmo 51 é quando Davi ele foi repreendido pelo profeta Natã por seu erro, quando Davi cai e adultera com Betseba. Então, no Salmo 51, Davi coloca o seu coração
de arrependimento ao Senhor por seus erros. Reconhece, se arrepende, se reconcilia com Deus, se levanta, então continua a sua vida, a sua comunhão com Deus. Mas nós sabemos que todo erro ele tem umas consequências, sim ou não? Quando erramos, consequentemente virá alguma coisa em relação a este erro. Umas menos graves, outras mais graves, mas o fato é que, ainda que Deus tivesse perdoado o pecado de Davi, cada uma das profecias de Natã, o profeta, se cumpriu. As consequências iriam chegar diante daquilo que Davi tinha errado. Deus já tinha o perdoado, Deus aceitou o arrependimento do seu coração, viu a sinceridade de Davi. Mas nós podemos ver aqui os acontecimentos que está registrado em 2 Samuel, capítulo 13, verso 17, que a consequência chegou, infelizmente, na família de Davi. Tamar, a irmã de Absalão, ela foi estuprada pelo seu meio-irmão Aminon. Você deve se lembrar dessa história. Isso virou um segredo de família, sem qualquer atitude de Davi. E 2 anos depois, Absalão mata Aminon, porque Absalão, ele quer fazer justiça com as suas próprias mãos, defendendo Tamar, vingando ali a sua irmã. E Absalão, o filho rebelde de Davi, ele fica exilado anos, e depois, por interferência dos amigos de Davi ali, ele retorna para a sua terra, mas Davi decide não vê-lo. Então, depois de anos de silêncio, outra vez, por interferências dos amigos de Davi, há um reencontro, mas o clima de Davi e seu filho, Absalão, nunca foi mais o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. E assim Absalão inicia uma campanha, na verdade um marketing político, denegrindo a imagem do seu pai, Davi, de um homem justo, como Davi era, e se colocando como agora uma alternativa viável de um futuro melhor para a nação, tomar o lugar de Davi, o reinado de Davi. E essa campanha foi abraçada também pelo melhor conselheiro, o conselheiro mais sábio de Davi, Aitofel. Ele era um conselheiro político de Davi. Então, Absalão se junta a Aitofel, e ali começa uma revolução contra Davi. E essa revolução que parecia sem volta, porque já não contava mais com só eles dois, mas havia apoio de ministros, e do governo, e do exército, agora ali. Então, quando ele escreve esse salmo, o salmo de número 3, ele fugia para Jerusalém, com 600 homens da sua guarda pessoal, com a sua esposa e filhos. E enquanto isso, por conselho desse Aitofel, que era o conselheiro sábio de Davi, para que todo o povo soubesse que não havia mais volta para essa revolução, Absalão monta uma tenda e se deita com 10 concubinas do rei Davi, que estava ali no palácio para guardar a casa, cumprindo assim agora a profecia de Natã, de que as consequências do erro de Davi haveria de chegar e queria envolver a sua família.
No 2 Samuel capítulo 12, verso 10, diz que, portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Olha só. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então, em meio a essa tragédia agora que está acontecendo na vida de Davi, que Davi recoloca em ordem a sua vida. É nesses momentos de que parece que um tempo as coisas estão indo tudo muito bem, não é verdade? Mas que de repente as coisas começam a entrar em desordem. E é nesse momento que Deus ele age. Se você buscá-lo de todo o seu coração, assim como Davi buscou o refúgio no Senhor. E é nesse momento de desordem que Davi então recoloca a sua vida diante de Deus. Porque, irmãos, sem o Senhor nada somos. Sim ou não? Sem o Senhor nada somos. Então, para recolocar em ordem a sua vida, declare nesta noite que só o Senhor é o meu escudo. Davi declarou isso. Diante dessa situação que estava acontecendo com ele e a sua família, Davi declarou: só o Senhor é meu escudo. Senhor, muitos são os meus adversários, diz aqui o texto que nós lemos, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará, mas ele diz: mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. Olha só, quem visse Davi ali saindo, diria assim: acabou para Davi, acabou o reinado de Davi já, está tudo terminado. E a Bíblia diz que Davi subiu o monte das oliveiras descalço e com a cabeça coberta. E para completar esse momento, Simei, um dos descendentes de Saul, atirava pedra nele e gritava que ele era um homem sanguinário e que nem Deus poderia salvá-lo. Olha a afronta, olha a afronta, era uma afronta. Mas a nova perspectiva de Davi, que tudo precisava voltar em ordem, naquele momento, vinha da certeza de que nada valia o exército que ele formou, o palácio que ele construiu, as vitórias que ele conquistou, as táticas militares, mas o que valia, e a certeza que tinha dentro do seu coração, é que a sua única esperança era o Senhor. E Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: a nossa esperança está no Senhor. Você acredita nisso? Você crê nisso? Se Ele não fosse o seu escudo, certamente ali os dardos de morte iriam alcançar a sua vida. E quantas vezes nós imaginamos, nós que temos muitos escudos à nossa disposição, sabe? Ou que eles são a nossa segurança até que algo novo aconteça, que tira muitas vezes a ordem da nossa vida. Então nesse momento nós descobrimos que só o Senhor
pode ser o nosso escudo. Porque eu creio, assim como Davi creu, que Deus sempre vai nos defender. Você crê nisso? Deus sempre vai te defender. Deus sempre vai te defender, e só Ele pode confundir toda e qualquer estratégia maligna que queira colocar desordem na sua vida, na sua família. Deus pode confundir todas essas estratégias que possam ser montadas contra mim, contra você, contra nós. Deus pode. Você crê nisso? Deus, Ele te defende. E quando nós lemos a história aqui, nós descobrimos que o Senhor foi o escudo de Davi. Foi o Senhor que foi o escudo de Davi. Por quê? Porque aqui o conselheiro Aitofel aconselhou Absalão a deixá-lo ir imediatamente com 12.000 homens à procura de Davi, que estava em fuga. E isso seria sim o fim da revolução que eles estavam montando contra Davi. Mas o Senhor usa quem? Husai. Deus usa outro conselheiro de Davi para então dissuadir, aniquilar Absalão. Toda a estratégia de Absalão, do filho rebelde. O 2 Samuel capítulo 17, no verso 14, diz que o Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Irmãos, só o Senhor poderia ser o escudo de Davi naquele momento. E a grande lição aqui é que muitas vezes nós pensamos que sabemos empunhar os nossos escudos com a nossa própria força, com a nossa altivez ou soberba, mas na verdade não existe escudo grande demais, ou guerreiro hábil demais para enfrentar a vida, as coisas que entram em desordem, porque a nossa vida ela precisa ter essa perspectiva certa de que tudo voltará em ordem, sabendo que só o Senhor pode ser o nosso verdadeiro escudo. Só o Senhor pode ser. Ele é o meu escudo, Ele é o seu escudo. Deus está à frente, meu irmão. Deus está à sua frente para te proteger. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus está à frente, e você precisa sempre desesperadamente correr para os braços do Senhor Todo-Poderoso, porque Ele está pronto para te defender. Deus, Ele te defende. Também para recolocar em ordem a sua vida, declare: só o Senhor é minha glória, mas tu, Senhor, o verso 3 diz, é o escudo que me protege, és a minha glória. És a minha glória. Então, como em tudo em nossa vida, há uma lição que ela só pode ser aprendida pela fé, meus irmãos, meus amigos. Pela fé. Irmãos, a fé é o nosso maior recurso. E a lição é de qual a nossa verdadeira glória. Qual é a sua verdadeira glória? Era como Davi dissesse: a ilusão já passou. Imaginei que a minha glória estaria quando eu assumisse o trono. Sim, porque o Senhor me ungiu quando criança. O Senhor demorou tanto para que eu pudesse chegar lá, e fui tão perseguido,
mas hoje eu descubro que a minha glória não está na minha coroa. E Davi usava uma coroa de ouro. E essa coroa, ela pesava aproximadamente 34 quilos de ouro. 34 quilos. Ouro e pedras preciosas. Materialmente falando, era uma coroa muito valiosa. Mas essa não era a glória de Davi. Era só ilusão de glória. A sua glória, na verdade, era o derramar do Espírito Santo de Deus em sua vida. Essa era a maior glória de Davi. E Davi reconheceu isso quando ele declara. Davi imaginava que a sua maior glória poderia até que fosse o canto do povo e a elogiar. O povo gostava de elogiar Davi, os seus feitos de coragem, de vitória, mas Davi descobre nesse momento que a glória não está também no aplauso do povo, porque o mesmo povo que aplaude um dia abandona no outro. Você deve saber o que eu estou dizendo para você. Você entende porque você não pode ficar tão dependente do homem, de aplausos humanos? Porque é assim. Vê se não é assim. O mesmo que aplaude, de repente, já não está mais te aplaudindo. Muito pelo contrário, pode ser até que te abandona. Então, o exército mudou de nome, de lado. Simei joga as pedras. Olha só, como que as coisas ficam totalmente em desordem na vida de Davi. Mefibosete, que era o filho do melhor amigo de Davi, Jonatas, que comia à mesa, já não estava mais. Todos os seus ministros o abandonaram. E a verdadeira glória de um homem, sim, é o Senhor. Sim, é o Senhor. Por isso que Davi declara que a glória vem do Senhor. Servi-lo sempre será glória, amém? Servir sempre a Deus será glória para a nossa vida. Porque Deus é o Senhor da glória. Você crê nisso, meu irmão? Deus é o Senhor da glória. Então nós honrarmos com tudo o que nós temos, honrar a Deus com tudo aquilo que nós temos, e nós sabemos que vem da parte dEle para nós, com a nossa vida, isso sim é verdadeira glória, porque de alguma maneira, quando nós fazemos assim, damos honra a Deus, assim fazemos que a sua glória venha brilhar cada vez mais sobre a minha, sobre a sua vida. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso? Então, nós gastamos às vezes uma vida inteira buscando glória que pode durar tão pouco, quando o Senhor nos convida a refletir a glória eterna da sua soberana majestade. Quando nós estamos diante de um texto desse, das palavras que saem da boca do servo Davi, nós precisamos refletir a glória eterna do soberano Deus sobre todos nós. Diante de toda a coroa será lançado aos seus pés. Diante dele, qualquer coroa será lançada aos seus pés, qualquer um. Porque somente Deus é o Senhor da glória. E talvez você precisa colocar a sua vida em ordem. Talvez alguma coisa está em desordem, mas você precisa criar essa nova perspectiva sobre você. Se Ele não for a sua glória, tudo mais que você imagina ser na sua glória, vai terminar um dia, não vai prevalecer. Você entende isso? Você entende isso?
também para colocar em ordem a sua vida. Declare: só o Senhor pode erguer a minha cabeça de novo, diante da desordem, diante de uma situação adversa, diante de uma luta, de uma dificuldade. Só o Senhor pode erguer a minha cabeça de novo. Declare isso com fé. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Rei, é Deus que nos mantém de cabeça erguida. É Deus que nos mantém de cabeça erguida. O salmista Davi está declarando aqui: quando sai de Jerusalém, ele estava triste. É um momento que ele está de cabeça baixa, como diz o texto, e cabeça coberta. Mas apesar de tudo isso, o único que teve poder para levantar a cabeça de Davi, ali naquele momento, era o Senhor. Foi o Senhor Deus, foi o Senhor Todo-Poderoso. Pois quando clamei a Ti, o Senhor me respondeu. Então, a presença de Deus no meu coração, a despeito de tudo que falavam, foi o que consolou o coração de Davi, foi o que animou. A presença de Deus estava ali, foi o que levantou a cabeça de Davi diante dessas circunstâncias. E diz o texto, por isso que Davi declara no versículo 5: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Talvez Deus está falando com você nesta noite. Aí você precisa deitar, dormir e descansar em Deus. Erga a sua cabeça, Deus está com você, amém? Deus está com você. A presença de Deus, ela precisa ser real, verdadeira, ela precisa ser poderosa na minha e na sua vida. Sabendo disso, eu me deito e durmo tranquilo, confiando em Deus, sabendo que Ele está comigo. Talvez o medo, a angústia, e com certeza, aquele momento de medo e de angústia na vida de Davi foi trocado pela segurança de que o Senhor está no controle, e que o Senhor pode ser a verdadeira salvação. Irmãos, quando nós sabemos e nós nos atentamos para isso, se Deus está comigo, eu posso trocar o medo, a angústia, sim, pela segurança em Deus, pela segurança no Senhor. Só o Senhor pode erguer a cabeça de quem se sente derrotado. É Deus que pode levantar a cabeça. É Deus. Erga a sua cabeça. Erga a sua cabeça, levante os seus olhos e veja além do que os seus olhos podem ver. Pelos olhos da fé, meu irmão, tudo pode mudar. Você crê nisso? Pelos olhos da fé, tudo pode mudar. As coisas que estão em desordem, vai entrar em ordem, em nome de Jesus. Não sei qual área da sua vida, talvez o seu relacionamento, não sei, na sua casa, alguma coisa se está em desordem. Pelos olhos da fé, em Deus, o único que pode levantar a nossa cabeça, as coisas entrarão em ordem, em nome de Jesus, na minha vida e na sua vida. Então, quem que poderia crer que Davi, depois de passar por essa situação, essa perseguição, uma revolução contra o seu reinado, quem poderia dizer que Davi voltaria a sentar-se no trono? Deus ergueu a cabeça de Davi,
E ele então pôde declarar: não, eu tenho segurança em Deus, e eu vou dormir, e eu vou esperar em Deus, confiar em Deus. E hoje você precisa. Deus está falando com você, meu amado irmão, que você precisa de uma mudança, de perspectiva sobre você, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, que você precisa de uma mudança de perspectiva sobre o seu futuro, seja qual área que está em desordem, está em confusão neste momento. Você precisa se lançar nos braços do único que pode erguer a sua cabeça de novo. Então você precisa, nesta noite, levantar a sua cabeça em Deus. Tem um louvor do Catedral que ele diz: levante a cabeça e não olhe para trás, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, meu irmão, clame a Deus, o Todo-Poderoso. A segurança, a nossa segurança está no Senhor. Também, para colocar em ordem a sua vida, declare: só o Senhor é a verdadeira vitória e salvação. O versículo 6 diz: não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Do Senhor vem o livramento, e a tua bênção está sobre o teu povo. Aleluia. Irmãos, que palavra poderosa. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, porque do Senhor vem o livramento, e a tua bênção está sobre todo o povo. Irmãos, nem tudo vai bater, nem tudo as contas vão bater. Talvez as estratégias nunca poderão alcançar um possível, mas quem pode vencer o Senhor? Quem pode? E se Deus está do meu lado, está do seu lado, quem poderá vencer? Você crê nisso? É assim que declarou Davi. Quem poderá vencer o Deus que está comigo? Não há exército, não há trama, não há nada que possa vencer o poderoso Deus que decidiu dar a vitória. Deus sempre decidiu dar a vitória para mim e para você. Deus decidiu. E se Ele decidiu, meu irmão, creia, e você vai receber a sua vitória, sim. Você vai receber a sua vitória, porque Deus já decidiu lutar por você, estar com você em todo o tempo. Por isso, não desista. Sabe por que eu não desisto? Porque Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de você. Então não desista, porque dele vem a salvação. Dele vem a salvação. Esse é o maior de todos os planos de Deus, a salvação. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Você crê nessa palavra? Você crê nessa afirmação? Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus. Essa é total segurança num Deus que salva, num Deus que está pronto a me salvar a todo e qualquer tempo. Quero convidar você a ficar em pé. E eu quero que você reflita nesse momento. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Não deixe que nada tire a sua atenção nesse momento. Mas a grande lição aqui, nessa nova perspectiva de restabelecer a ordem em nossa vida, é que só existe um Senhor, só existe um Salvador para as nossas vidas, e é nele que nós devemos colocar toda a nossa confiança, crer de todo o nosso coração.
nós podemos construir tudo, nós podemos ter tudo, e ainda assim permanecermos vazios e sem salvação. Sabe por quê, irmãos? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós precisamos de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que é o nosso refúgio e segurança. Jesus não deseja ser apenas o seu refúgio, um refúgio para você. Não somente isso. Como assim ele foi para Davi? Ele deseja também ser o seu Salvador. Não somente hoje, mas para sempre, para toda a eternidade. E hoje há um convite para você, que você precisa mudar de perspectiva para colocar tudo em ordem outra vez, buscando a salvação em Jesus, em Cristo Jesus. Há um plano de Deus para a nossa vida, de nos salvarmos, nos resgatar para uma vida feliz, uma vida salva. Mas não somente garantir a nossa vida eterna, mas nos salvar dia e pós dia, de toda e qualquer adversidade, e toda e qualquer situação que queira muitas vezes